Afinal de contas, o que é holding? Eu acho que esse é o princípio, é entender, afinal, o que é holding. Eu não gosto da ideia de erigir holding sequer a categoria de um instituto jurídico. Vamos lá, o que seria holding? Afinal de contas, a holding, do ponto de vista do direito societário, seria um sinônimo de participação societária. Algumas pessoas falam que holding, porque vem do verbo to hold, que é segurar, estaria no sentido de controlar, de ser controlador. Não é. Não é. Vou te dar um bom exemplo do porquê não é. Monto, então, uma empresa, uma holding, e essa minha empresa vai ter ações do Itaú, ela vai ter ações da Apple, ela vai ter ações, sei lá, da Vale, ações de várias companhias diferentes. Eu sou um acionista ultra minoritário de todas essas companhias, Eu não tenho controle de nenhuma delas. E ainda assim, esta empresa que eu fundei, ela é uma holding. Márcio, então holding é uma empresa? Não. Do ponto de vista mais formal, holding seria o objeto de uma empresa, a atividade econômica de uma empresa. Mas espera aí, Márcio, eu entendo um pouquinho de direito empresarial e sei que a atividade econômica de uma empresa, que o objeto de uma empresa precisa ser o exercício de uma atividade econômica. E a mera participação societária não é atividade econômica. Não é. E por que eu estou dizendo que a mera participação societária não é atividade econômica? Porque, veja só, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, vou escrever um pouquinho. Afinal, o artigo 966 do Código Civil, ele diz o seguinte, que considera-se empresário, aliás, eu vou, para não perder tempo aqui, eu vou copiar. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica. Então vamos lá, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Veja só, quando eu, junto com meu amiguinho, e monto ali uma sociedade, essa sociedade vai realizar, vamos dizer, eu monto ali uma sociedade para fabricar canetas, beleza? Montei uma empresa para fabricar canetas, junto com o meu amigo, meu sócio, meu parça, ok? Fiz uma sociedade com ele e temos uma empresa que fabrica caneta. Eu e ele somos sócios. E a gente sai dizendo por aí que nós somos empresários. Não é verdade. Nos termos da lei, o empresário é aquele que exerce profissionalmente, ou seja, o exercício profissional é aquele com o objetivo de receber dinheiro, é aquele com objetivo financeiro. Então, é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica, que é fabricar canetas. Lá no artigo 50, tem lá a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, e mais um pouquinho à frente, tá no artigo 49, ou um pouquinho antes, no artigo 49, está dizendo lá que a personalidade jurídica da pessoa física, da pessoa natural, não se confunde com a personalidade jurídica da empresa, que empresas têm personalidade jurídica própria. Beleza? Então, se ela tem uma personalidade jurídica própria, você não pode dizer que a empresa é a fabricante de canetas e que você é o empresário. Não pode. A empresária, na verdade, é aquela que está realizando a atividade econômica. Então, se quem está fabricando a caneta é a empresa, é a sociedade, empresária é a sociedade. Eu não sou o empresário, eu sou sócio. Quiçá o sócio administrador. Então, deixe lá os leigos falando que são empresários, mas você, que é profissional, precisa começar a arrumar a sua técnica, começar a arrumar os conceitos da maneira como eles têm que ser. Tá? Então, veja, empresário é aquele que exerce a atividade econômica. A mera participação societária não configura uma atividade econômica. Não configura uma atividade econômica. E o que é pior? Lá no artigo 981, diz o seguinte, o 981 do Código Civil fala assim, ó,
celebram um contrato de sociedade, as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, quando duas ou mais pessoas celebram um contrato onde eles se obrigam a contribuir para o exercício da atividade, ou seja, eles não vão contribuir necessariamente com a atividade, quem vai exercer a atividade é a sociedade, mas eles se obrigam a contribuir para o exercício, ou seja, ele bota dinheiro, bota bens ou presta serviços para aquela sociedade para que ela exerça a atividade econômica. Beleza com isso? Se a mera participação em sociedades por si só não é atividade econômica, você não poderia ter uma sociedade cuja única finalidade é participar de outras empresas. Então eu não poderia ter uma empresa cuja única finalidade fosse participar de outros negócios. Isso não pode, isso não seria permitido. Por quê? Porque para existir uma empresa é necessário que haja uma atividade econômica, um objeto social. E a participação societária não é uma atividade econômica. Então, para isso acontecer, para isso ser permitido, em 1976, com a Lei de SAs, que é a Lei 6.404 de 1976, no artigo 2º, parágrafo 3º, faz nascer, então, a autorização legislativa para que exista uma empresa cuja única finalidade é a participação em outras sociedades, já que, do ponto de vista formal, do ponto de vista material, melhor colocando, a participação em outras sociedades não é atividade econômica. Para isso, precisou existir uma lei que traduzia essa atividade econômica fictícia com permissão para que ela existisse na prática. Então você trouxe ali na Lei de SAs, no artigo 2º, parágrafo 3º, a menção que a companhia pode ter por objeto, ou seja, pode ter por... O que é o objeto? A atividade econômica. Pode ter por objeto a participar de outras sociedades. Lá no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de SAs, ok? Tem a previsão para que exista uma empresa que não faz nada. É isso, que não faz nada. Por que não faz nada? Não é que ela não faça nada. Aí tem uns retardados na internet que dizem assim, como é que ele diz que não pode ter empresa que não faz nada, blá, 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 blá. Cara, é ignorância. Vamos lá. Empresa que não faz nada porque não tem nenhuma atividade econômica do ponto de vista material. É meramente formal. É uma ficção jurídica. Ok? É uma ficção. É a criação de uma atividade econômica que não é atividade econômica. Mas ali nasce, então, a autorização para existir o que se chama, então, como holding. Então, a natureza jurídica desse nome, holding, seria essa, seria um objeto, seria uma atividade econômica fictícia, um objeto de uma sociedade empresária. Que objeto é esse? Participação societária. Participação societária. Que só foi possível existir dessa forma graças a essa autorização contida, então, no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de SAs. Beleza? E aí, veja, nesse momento, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber o seguinte, olha, com essa configuração, a gente tem a faca e o queijo na mão para construir grandes soluções para o ambiente empresarial. Grandes soluções. Por que grandes soluções? Porque a partir dali, a gente pode fazer desenhos onde você tira a pessoa física da frente de determinados negócios e coloca uma outra sociedade que não vai estar exercendo nenhuma outra atividade, mas só participando da atividade econômica. E isola os bens dessa pessoa física, por exemplo, em outra sociedade, sem uma atividade de risco. Com isso, a gente tinha, então, a faca e o queijo na mão
para realizar grandes desenhos societários para proteger o patrimônio de grande parte das famílias que exerciam atividade econômica. Só que era um negócio caro, ultra sofisticado. Então eu tinha a faca e o queijo na mão, mas eu olhava holding apontando para os ricos, apontando para os milionários, para os bilhardários. E isso foi um equívoco. Por que foi um equívoco? Porque eu estou falando de 12, 14 anos atrás, estou falando de 2008 para 2009, quando a gente começou a dar os primeiros passos nesse negócio, e assim, era muito incipiente. Fazer uma holding aqui, ia fazer outra daqui a muitos meses. Então, como negócio, para rodar um escritório de advocacia, não era bom. Não era bom. Por quê? Porque holding, apesar de ser muito sofisticado, era mera commodity. Era uma commodity jurídica. Mas como assim uma commodity? Sim, era uma commodity. O que é uma commodity? Uma commodity é aquele produto no seu estado bruto, que ele serve apenas como matéria-prima para algo, que dali você extrai outras coisas. Então veja, laranja é uma commodity, a soja é uma commodity, o carvão é uma commodity, o óleo lá do petróleo é uma commodity. Então, tudo o que a gente tinha naquele momento era uma commodity. Tá certo que é uma baita de uma commodity, né? Era uma commodity maravilhosa. Por que era uma commodity maravilhosa? Porque era um serviço altamente sofisticado, mas ainda assim era só uma commodity. Por que era só uma commodity? É bem verdade que lá naquela época não tinha ninguém fazendo isso. Eu estava praticamente navegando sozinho, sei lá, se tinha 50 pessoas no Brasil inteiro trabalhando com isso, era muito. Se tinha 50 pessoas no Brasil inteiro trabalhando com isso exclusivamente, não, acho que nem isso. Nem isso. Talvez não tivesse nenhuma trabalhando com isso exclusivamente, como é hoje.